Atenção, meus queridos ouvintes, está entrando no ar a sala de entrevista com Daniel. Olá pessoal, tudo bem? Nesse momento estamos começando a sala de entrevista. Você que está ouvindo de perto, de longe, nós estamos começando a sala de entrevista junto com a missionária Gabriela Pinheiro, ela que faz parte da instituição da Cristolândia em Campos dos Goytacazes. Um ótimo dia, uma ótima noite, quem estiver ouvindo, também no nosso podcast você pode encontrar a nossa entrevista. Olá, tudo bem, Gabriela? Olá, Daniel, olá a todos, é um prazer poder participar com vocês dessa sala de entrevista. Que bacana! E conta um pouco, Gabriela, um pouco da sua vida como missionária, como que Deus te tocou para se tornar missionária não só da Cristolândia, mas como que Deus te tocou? Então, eu sou Gabriela, como você já me apresentou, tenho 31 anos, sou membro da primeira igreja batista em Saracuruna, Duque de Caxias. E vai completar 4 anos agora que eu estou no campo missionário, trabalhando aqui na Cristolândia, em Campos dos Goytacazes. O meu chamado missionário vem desde pequenininha, desde a minha época de Mensageira do Rei, que é uma organização missionária dos batistas, e desde nova eu entendi que o Senhor me chamava para viver o chamado missionário integral. Relutei bastante, porque não é fácil abrir mão da vida, abrir mão dos sonhos, dos planos, mas eu entendi que não tem coisa melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Então, todos os meus planos são nada se eu não viver no centro da vontade de Deus. E tem 4 anos que eu entendi que era o tempo de viver os planos e tem sido assim, renovador, porque a gente pensa que depende de Deus, a gente pensa que vive uma vida de intimidade com Deus, mas eu posso falar com propriedade, porque eu aprendi mais ainda a depender de Deus quando eu estava aqui no campo missionário. Uma vida de intimidade com Deus, de ver o milagre acontecendo de perto, foi tudo aqui no campo missionário. E a sua experiência, você é aqui de Campos? Não, eu sou de Duque de Caxias, no Rio. Duque de Caxias, no Rio, e esse chamado missionário, e como que isso foi parar aqui na Cristolândia? Esse chamado missionário, eu estou pensando que esse chamado missionário, mas como chegou aqui? Conta mais para o povo aí, para ouvir esse chamado missionário. Eu, a princípio, pensei que o meu chamado missionário era para a África. Cheguei a fazer inscrição na Junta de Missões Mundiais, mas acabou não acontecendo, não era o tempo e realmente não era o lugar que Deus me chamava. E aí, um pouco antes de eu vir para o campo missionário de fato, eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu cansei de fugir do meu chamado missionário, mas eu não sei qual é o próximo passo. E aí eu terminei a minha oração, quando eu abri meu Instagram, a primeira publicação que apareceu para mim foi inscrições abertas para o Radical Cristolândia. A Cristolândia é um projeto do povo batista, né, das igrejas batistas, e sempre teve o meu coração. Hoje, quando eu olho nas minhas redes sociais, eu vi tanto de coisas que eu compartilhava da Cristolândia. Eu olhava para as pessoas em situação de rua, quando eu trabalhava, minha vontade era de colocar todo mundo dentro do ônibus, do carro, e trazer para minha casa para poder cuidar. E então foi ali, quando eu olhei aquela inscrição aberta para o Radical Cristolândia, meu coração queimou, ardeu em chamas, o amor missionário ardeu, e eu entendi que, de fato, o meu campo missionário era na Cristolândia. E aí eu me inscrevi para o Radical Brasil, que é o programa de missionário da Junta de Missões Nacionais, é a forma de ingressar no campo missionário através da Junta de Missões, e a gente se coloca à disposição para qualquer Cristolândia do Brasil, que são hoje, atualmente, tem um pouco mais de 40 unidades de Cristolândias no Brasil. Mas o Senhor direcionou os coordenadores e os gestores para que eu viesse para cá. Então, cá estou eu, no Campos dos Goytacazes. Jamais imaginei morar aqui, jamais imaginei viver aqui,
Mas o Senhor é que sabe, né? Como é as coisas, né? Deus a gente agora é como tipo assim, Deus transforma a pessoa, vai pro campo. E às vezes a gente pensa assim, o campo lá na África, como você falou, mas o campo às vezes está dentro do nosso país mesmo. E esse campo missionário, desse chamado lindo, porque é um chamado desafiador, né? Porque não é um chamado qualquer, é um chamado desafiador. E esse chamado e a família? Quero saber como que a família se comportou com esse chamado. A minha mãe diz que a sensação era de que eu tinha morrido. Apesar de, eu lembro, desde a gente pequenininha, eu tenho uma irmã também mais nova do que eu. E em momentos de culto doméstico, minha mãe orava para que nós tivéssemos coração missionário. E minha mãe sempre foi muito envolvida com o trabalho missionário na igreja. O que ela não esperava era que o coração missionário ia ser a tal ponto de largar tudo para poder, de fato, virar uma missionária. Ela achava que eu ia ser uma pessoa que é envolvida, que mobiliza, que é uma mobilizadora de missões. Ela não esperava que eu, de fato, seria uma missionária. E aí eu até brinquei com ela uma vez, eu falei, mãe, você sempre orou por isso? Porque ela chorava demais, ela sofreu muito. Eu também sofri muito quando eu vim para o campo, né? Porque eu sou muito apegada à minha família. Eu sinto muita falta de estar próximo deles, de estar no convívio com eles. Mas eles já sabiam que eu tinha esse chamado, eles já entendiam. Então, por mais difícil que tenha sido o chororô todo, eles entenderam e me apoiaram e me apoiam até hoje. Esse campo missionário, a sua mãe, ela está aqui ou está lá em Duque de Caxias? Não, minha mãe continua em Caxias, continua em casa, da nossa igreja, mas minha mãe é uma mobilizadora. Ela apoia o projeto, ela mobiliza recursos, ofertas. Esses dias mesmo nós precisamos de uma ajuda para comprar material escolar aqui para as meninas, porque elas vão se preparar para o Enem e para o Enseja. Minha mãe mobilizou com o povo de Caxias e a gente recebeu muita oferta. Então, minha mãe é envolvida no trabalho missionário, só que na nossa igreja e na nossa região. E essa, como que a gente fala, ela congrega qual igreja? Você veio de qual igreja lá de Duque de Caxias? Primeira Igreja Batista em Saracuruna. Pastor lá, presidente qual é? Ricardo de Oliveira. Abraço aí, pastor. Abraço para você. Abraço para o senhor, quer dizer. E uma benção, né, do Senhor. E nós estamos aqui nesse trabalho lindo, essa obra, eu falo obra do Senhor, que é uma obra edificante para todos nós. E deixa eu perguntar mais uma para você. O que vamos falar um pouco da instituição, a instituição da Cristolândia em Campos. Tem quantos aqui da Cristolândia, quantos irmãos aqui da Cristolândia que estão aqui, e quantas missionárias, né? Porque não é só a missionária aqui, Gabriela Pinheiro, mas tem outras missionárias que estão em conjunto com essa obra linda que está ocorrendo aqui em Campos dos Goitacazes, tá bom? Tá. Hoje nossa instituição completa 17 anos, agora no final do ano, em novembro. É um lugar de esperança para uma nova vida. Esse é o slogan da Cristolândia. E nós estamos hoje com 14 acolhidas. Aqui a nossa unidade em Campos é uma unidade feminina, que acolhe mulheres de 18 até 58 anos. E a gente está com 14 acolhidas e somos em 3 missionárias. Eu, Dona Rosângela, que é a gestora da unidade, e a Luciana, que é a missionária radical. Que bacana! Olha aí, você que está aqui nessa região, aqui Campos e outras cidades adjacente à cidade de Campos, aqui da região norte, noroeste, fluminense, você sabe que a nossa região aqui nós temos a Cristolândia que está sempre aqui no distrito de Guarulhos, o distrito de Jardim Carioca, e ela vai falar um pouco sobre essa obra bonita que vem ocorrendo aqui dentro dessa instituição. E ela vai falar aqui com vocês sobre esta obra linda que está ocorrendo aqui nessa instituição.
É porque a gente apresentou tudo e não apresentou o projeto, né? A Cristolândia é um programa de ressocialização. Nós acolhemos pessoas em situação de vulnerabilidade social e dependência química. Eu gosto de dizer sempre no passado, pessoas que um dia estiveram presas nas drogas, escravizadas pelo pecado, escravizadas pelos vícios das drogas, e aqui são cuidadas, apresentadas o amor de Jesus, o amor que liberta. E a mensagem que nós carregamos na nossa camisa é uma verdade, não é apenas um slogan. Jesus transforma. Então, é um programa de ressocialização. Nosso objetivo é usar de todas as ferramentas que o Senhor nos dá para cuidar dessas pessoas de uma maneira integral. Então, nós cuidamos, entendemos que precisamos cuidar do lado espiritual, do lado físico e do lado emocional. Nós somos formadas por corpo, mente e espírito. Então, todas essas áreas precisam ser tratadas. A dependência química é uma área que mexe principalmente no espiritual e no emocional. Então, a gente busca tratar o emocional delas, a gente tem rodas de conversa, tem psicólogos voluntários, precisamos de mais, inclusive. Cuidamos do corpo físico delas, levamos ao médico. Todas as demandas que chegam para a gente busca atender da melhor maneira possível e principalmente o lado espiritual. A gente apresenta o Jesus que transforma, a gente acredita, vê o Senhor transformando não só histórias como famílias. Famílias estão sendo restauradas. As pessoas chegam aqui sem esperança, sem expectativa, sem sonhos, sem planos. E conforme a gente vai trabalhando com elas, elas voltam a sonhar, elas voltam a ter expectativas de vida. E quando elas chegam na segunda fase, que é a fase da ressocialização, elas são incentivadas a estudar, incentivadas a fazer um curso profissionalizante, a ter uma área de atuação na área profissional e, se der tempo, ainda também já busca que ela saia empregada daqui. Então, a gente trabalha todos os aspectos da pessoa. E tem sido experiências extraordinárias. Não é um trabalho fácil. A gente lida muito ainda com a instabilidade, né? Porque o dependente químico, ele tem essa instabilidade emocional. Mas a gente continua trabalhando e continua acreditando que Jesus transforma. Hoje, por exemplo, de manhã aqui, se você abrir nossas redes sociais, acredito, não sei qual dia que vai estar saindo essa entrevista, né? Mas se você vê nas nossas redes sociais, você vai acompanhar os testemunhos de ex-acolhidas. Hoje, por exemplo, a gente teve uma ex-acolhida fazendo uma roda de conversa com as nossas meninas. E ela testemunhando dos desafios que ela continua enfrentando, do que ela passou aqui dentro, do tratamento dela. E hoje ver ela firme com o Senhor, com uma fé convicta, com a família restaurada, para a gente faz tudo valer a pena. Que coisa, que coisa significante porque às vezes que você está aí de perto, de longe, você não observa o que houve essa transformação. Ela está aqui resumindo essa transformação para você entender que Jesus transforma a vida. Então, você que está pensando assim, não tem nada, minha vida está assim, minha vida não estou tendo nada para minha vida, começa a entrar, né, de um momento de mesmice, né, de vida. E nós estamos aqui mostrando que tem solução. Tem solução. Deus é o amor. Então, nesse dia que nós estamos aqui conversando com vocês, sendo entrevistado eles aqui, a nossa querida, representando aqui, a nossa querida missionária Gabriela Pinheiro, nós estamos aqui mostrando para vocês que Deus é a solução. Que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que deu, né, o nosso Deus que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Toda vida eterna. Então, o nome aqui que está aqui da rádio, Semelhante Play, já é um nome que é para dizer que nós somos iguais. Então, essa é a função da rádio, Semelhante Play, conectando. Aonde que nós conectamos? Nas palavras, nas músicas, nas canções maravilhosas que ocorrem. Então é tudo isso que nós estamos aqui mostrando, que nós somos parecidos.
um com o outro com única função. Então é por isso que estamos aqui nesse momento conversando com a Gabriela, e ela vai falar das missionárias que estão aqui conjunto, que você falou comigo já, aparece, que é a missionária Rosângela e Luciana. Rosângela e Luciana. Então, aqui você pode estar aqui vindo também precisar. Acho que aqui como que aí funciona o acolhimento dessas irmãs aqui na instituição. Para ser acolhida? Isto. Para ser acolhida, a gente passa o contato da nossa assistente social, Daniele, e ela vai fazer uma pré-entrevista. Tem um questionário que precisa ser respondido para que a gente entenda qual é o perfil da pessoa, da candidata que está vindo aqui para o projeto. Então, é para a gente saber o nome, qual tipo de droga faz uso, como que a gente vai poder ajudá-la, de onde que ela é, saber se tem algum antecedente criminal, se responde a algum processo. Então, tem algumas questões que precisam ser feitas. Ela também passa uma lista de exames que precisa fazer, exames de teste rápido, né? Não é um impedimento para a pessoa vir, mas nós precisamos saber se tem alguma doença, alguma coisa que precisa ser cuidada. Precisa também tomar as vacinas. Algumas pessoas podem achar que é burocrático, mas a gente entende como um cuidado. A gente precisa saber quem a gente está recebendo para que a gente possa melhor atendê-la. Então, a gente tem uma lista que precisa ser respondida, um questionário que precisa ser respondido para a gente conhecer essa candidata. Então, aqui, às vezes, a gente recebe pessoas que estão em situação de rua, que acabam não preenchendo esse questionário, e é a gente que vai correr atrás junto com ela, ou também vem de demanda própria, quando vem de indicação de algum pastor, de alguma igreja, ou a pessoa procura ajuda através das redes sociais. Isso é muito bacana. Então, você que ela está dando um feedback, né, que a gente fala, uma conexão para você entender como funciona aquilo para ser acolhidas, porque as pessoas entendem, e o acolhimento é de qual tipo de, como é assim, de tipo de faixa etária, e saber também para homens ou para mulheres, como para que as pessoas ainda não entendem. Acho que às vezes já me perguntaram: a Cristolândia é para todo mundo? É para homem? É para mulher? Falei, então é para as mulheres ou é para homens? Então essas pessoas vêm me perguntar, já me perguntaram isso. Então, eu vou aproveitar que a Gabriela está sendo entrevistada, ela vai estar esclarecendo sobre isso, sobre a nossa Cristolândia aqui em Campos. Aqui em Campos, a nossa unidade é feminina, só acolhemos mulheres. Mas nós temos outras unidades cristolâneas espalhadas pelo Brasil, e aí tem instituições que são masculinas e tem femininas, e também tem, no Espírito Santo, tem uma unidade chamada Sonho de Mãe, que acolhe a mãe com a criança. Então, aqui em Campos é feminina, mas em outros lugares, aqui no Rio de Janeiro, a masculina mais próxima fica em São Gonçalo, em Alcântara. Então, tem outras unidades que acolhem homens também, mas aqui em Campos a unidade é feminina, que acolhemos mulheres de 18 a 58 anos. Repita. Aqui em Campos, a unidade é feminina. Acolhemos mulheres de 18 a 59 anos, perdão. De 18 a 59 anos. Existem outras unidades espalhadas pelo Brasil que são masculinas, mas a de Campos é feminina. E o acolhimento aqui é gratuito. Ninguém paga nada para estar aqui. Tudo que nós temos aqui dentro é de doação e ofertas. Então, todos os nossos acolhidos aqui não tem custo nenhum para estar aqui. E graças ao Senhor Jesus, nossa unidade é muito bem servida. O povo de Deus é unido e chega junto aqui nesse trabalho e oferta e doa, e a gente vive o extraordinário. Vai além daquilo que a gente precisa. Olha que bacana essa informação que a Gabriela vem passando, a missionária Gabriela vem passando para os ouvintes que estão ouvindo a nossa Rádio Semelhante Play. E outra forma, a gente pode ter algum contato para informar a sociedade,
para entrar em contato com vocês aqui, com os missionários e com a coordenadora da instituição? Pode ser através do nosso Instagram, que é @cristolândiacampus. Repita. @cristolândiacampus. Então, você de perto de longe, então tá ligado que você pode entrar essa informação, você ir aí e conversar para entrar em contato com essa instituição Cristolândia Campus. O nome é Cristolândia? Elcia Barreto Soares. Por que esse nome? Elcia Barreto Soares é em homenagem à moça, a senhora que doou o terreno, o local para Junta de Missões Nacionais. Que bacana, olha que bacana, que coração lindo que está sendo transformado em esperança. Isso é esperança por quê? Porque tem o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele transforma a vida, e isso tocou no coração desse primeira semente que brotou essa Cristolândia. E ela, Elcia Barreto Soares, é mãe, uma curiosidade, é mãe do pastor João Marcos, que é o gerente executivo da Junta de Missões Mundiais. Que bacana! E ela, né, como que Deus toca no coração de cada um, e nós estamos aqui falando sobre a Cristolândia, que estamos aqui em Guarulhos. Vocês ficam localizados aonde aqui a Cristolândia em Guarulhos? O nosso endereço é Avenida Tancredo Neves, 158, próximo à Igreja Presbiteriana, próximo ao Bar Vila Carioca, pouco depois da descida da Ponte da Rosinha. Repita. Avenida Tancredo Neves, 158, Jardim Carioca, próximo à Igreja Presbiteriana, próximo ao Bar Vila Carioca e um pouco depois da descida da Ponte da Rosinha. Então, como muita gente já me perguntaram, muitas pessoas falam assim, já me perguntaram aonde fica a Cristolândia. Então, você que está aqui de Campos e não sabe aonde fica a Cristolândia, ela te mandou, te passou essa mensagem para você que quer vir aqui visitar, e para as pessoas que querem ser voluntário para ajudar a Cristolândia em alguma parte social e entre outras coisas, nessa instituição da Cristolândia aqui, na nossa cidade querida, Campo dos Goitacazes. Então, manda uma mensagem para a gente lá no Instagram, que a gente vai combinar um dia direitinho para poder vir aqui, conhecer o projeto. A gente precisa também de uma carta de recomendação da igreja e do pastor, para que a gente também saiba de qual igreja você está vindo. E é só mandar mensagem que a gente vai poder organizar isso direitinho. Precisamos de voluntários de todas as áreas, homens, mulheres, seja um advogado, psicólogo, ou pedreiro, eletricista, mecânico, não importa qual seja a sua profissão, não importa o que você saiba fazer, você pode se colocar como voluntário aqui na instituição, porque tem trabalho. Pode ser de qualquer crença religiosa? De preferência que professe a mesma fé que a gente, porque nós somos uma instituição cristã, mas isso não impede que outras pessoas também sejam voluntárias aqui. Eu pergunto porque tem pessoas que respeite a nossa fé que entenda que aqui nós somos uma instituição cristã e apresentamos Jesus que transforma. Porque eu perguntando isso, porque tem pessoas que são de outras denominações, outras igrejas, que às vezes querem estar aqui contribuindo. E às vezes, tem pessoas que são de outra coisa. Nós temos uma pessoa, que sempre está aqui contribuindo, ajudando, dando assistência. E nós estamos muito felizes com isso. E, graças a Deus, nós estamos vendo essa obra. Eu falo obra porque é uma edificação de Deus. É uma obra tão linda, tão agradável, que a gente fica assim, feliz
que vem ocorrendo aqui na nossa instituição, que é a Cristolândia Feminina de Campos dos Goytacazes. E vamos, nesse momento, no término da nossa conversa que nós estamos tendo aqui, eu quero agradecer primeiramente você, agradecer primeiramente a Rosângela, né? Rosângela, que é gestora da unidade. Da unidade, Rosângela, que é a gestora da unidade, muito gente boa, que pessoa maravilhosa. Ela me atendeu ali com o maior carinho e nós estamos aqui para falar, divulgar a obra do Senhor. Nós estamos que, claro, não, precisamos aparecer porque as pessoas precisam saber dessa obra que venha, né? Eu tenho, desculpa, mas tem pessoas que às vezes da Batista tem gente que não sabe, não conhece a Cristolândia em Campos. E nós estamos aqui para mostrar que existe, que precisar estar aqui de portas abertas para atender a toda a comunidade da nossa cidade de Campos dos Goytacazes e também outra cidade, porque teve uma vez que eu estive aqui, estava atendendo outra pessoa de outra cidade aqui da região. Temos pessoas de outras cidades aqui. Aqui não tem só mulheres de Campos, tem pessoas de outros estados também. Olha, que bacana mesmo. E isso é importante na nossa vida aqui na cidade e de todas as pessoas que precisam, porque a família, quando um sofre, a família toda sofre. É uma forma coletiva e geral. E é por isso que nós estamos também aqui, porque a obra do Senhor é grande. Como minha mãe fala, a seara do Senhor é grande. E poucos são os trabalhadores, precisamos de mais. Repita! A seara é grande e poucos são os trabalhadores, nós precisamos de mais. E muito mais. Então é por isso que nós estamos aqui para divulgar. Você que quer fazer a obra, vem. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Estamos fazendo a obra do Senhor, mas precisamos de mais pessoas para agrupar nessa obra especial que é a Cristolândia, e nós estamos aqui. E fala de novo o endereço por término da nossa conversa, que nós estamos nesse momento aqui na Cristolândia, estamos tendo essa conversa aqui na instituição, porque é bom, nós estamos aqui para ver como que é a instituição, e né, a instituição é maravilhoso, é lindo. Eu vou falar assim, é lindo, como que eu gosto de falar. E então, venha participar e ela vai falar para vocês, né, o endereço da instituição e para falar também dos contatos que precisar, né, entrar em contato com a instituição, porque tem muitas pessoas que às vezes querem ser voluntário, mas precisa saber também do contato da instituição. Fala aí, Gabriela. O endereço é Avenida Tancredo Neves, 158, Jardim Carioca, próximo à Igreja Presbiteriana, na descida da Ponte da Rosinha. E o contato é através do nosso Instagram, @CristolândiaCampos. Então, você que está de perto de longe, venha aqui para a nossa Cristolândia, aqui em Campos dos Goytacazes, tá bom? E no finalzinho vou pedir a Gabriela para orar para todos que estão aí ouvindo a nossa rádio Semelhante Play nesse momento, no término da nossa sala de entrevista especial com a Cristolândia e com a missionária Gabriela Pinheiro. Amém, oremos. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de levar a tua palavra, compartilhar do teu reino em todos os lugares. Que bom que nós temos liberdade para isso. Eu quero te pedir, Senhor Deus, nesse momento, por cada pessoa que vai estar ouvindo a nossa entrevista, que não seja apenas ouvintes, mas praticantes do teu reino. Que sejam pessoas que entendem a necessidade, que aceitam o chamado e se colocam à disposição do Senhor. Que essas pessoas sejam usadas por Ti, que elas sejam ferramentas do Senhor por onde elas estiverem e que elas testemunhem do poder transformador que só o Senhor tem.
Que o Senhor continue derramando a Tua graça sobre as nossas vidas, nos dê autoridade, nos dê coragem e ousadia para continuar falando do Teu Evangelho. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rádio Semelhante Play, conectando ao nosso Deus. Uma rádio guiada por Deus para tocar o seu coração. Coração. Rádio Semelhante Play, conectando ao nosso Deus.